Bem, mais uma vez eu vou dizer para os nossos visitantes, nós temos várias pessoas nos visitando hoje, e eu queria dizer para você que eu comecei na semana passada uma sequência de pregações relacionadas a dinheiro, a finanças, ofertas, dízimos e todas essas coisas, ok? E como eu falei na semana passada, eu acredito que eu vou ficar repetindo isso, porque hoje você vê as igrejas aí roubando praticamente o dinheiro das pessoas, extorquindo, pregando por dinheiro, por ganância, e talvez você já tenha vindo decepcionado com uma dessas igrejas, vai chegar aqui hoje pela primeira vez e vai ouvir uma pregação sobre dinheiro. Então, isso não é verdade. As pregações estão sendo dadas aqui porque eu quero mostrar à igreja qual é o padrão bíblico para finanças, para dinheiro, para oferta, para sustento da igreja. Então, o propósito do pastor é instruir, mostrar a verdade bíblica. Então, eu queria dizer para você que nós não temos o costume de tratar sobre isso, mas nós não podemos, eu particularmente, como estou pregando, nós não temos o costume de tratar sobre isso e também enganar as pessoas relacionadas a finanças. Aqui nós vamos falar o que é verdade e você também vai ter essa oportunidade de aprender o que é correto biblicamente, tá certo? Então eu quero só relembrar também aos irmãos a pregação da semana passada. Nós aprendemos sobre vou beber só um pouquinho d'água aqui para na pregação da semana passada nós aprendemos sobre a importância do sustento pastoral. A igreja tem a obrigação de sustentar o ministério pastoral e a obra do Senhor como um todo, certo? Se a igreja está passando dificuldade, não cabe a nós pedir dinheiro à ONG, pedir dinheiro à prefeitura, pedir dinheiro a outras instituições, porque é uma responsabilidade de cada membro sustentar a obra do Senhor, certo? E aí Paulo dá alguns argumentos que nós vimos na semana passada. Ele dá o argumento social. Ele diz que um homem não vai para a guerra à custa de si próprio. O leiteiro, ele tem o direito de beber do leite das suas cabras. O agricultor, ele planta e ele come daquele. Então Paulo argumentou que o pastor também ele não pode viver à custa própria. Ele precisa ser sustentado pela obra do Senhor, pela igreja. Ele dá o argumento também baseado na lei, quando Deus tratava, dizendo que não deveria amordaçar a boca do boi, e Paulo então aplica que Deus se preocupa com pessoas e não com bois diretamente. Ele dá o argumento da lei, dos sacerdotes, porque o sacerdote ele se alimentava e ele era sustentado pelo seu serviço no templo, ele era sustentado pelo altar, o que ele comia, aquilo que ele tinha, o dízimo dos dízimos, todo o sustento ministerial era tirado então do seu serviço. E por último ele traz um argumento do Senhor. Foi o próprio Senhor quem mandou que quem vive do Evangelho, quem trabalha no Evangelho, viva do Evangelho. Então, é uma responsabilidade nossa sustentar a igreja. A igreja precisa perceber, o caixa está ruim, tá? Então eu preciso melhorar o meu investimento na igreja. Porque é uma função nossa. A gente não vai pedir dinheiro a vereador para sustentar, pagar nossa conta de luz e todos os nossos gastos. É uma obrigação da igreja sustentar. Hoje eu queria trabalhar com os irmãos sobre a alegria e o gozo de uma oferta voluntária e os benefícios que ela traz, certo? A alegria no ofertar e as consequências dessa prática na vida da igreja individualmente. Então eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias para o livro de 2 aos Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, 2 Coríntios 9. Então, alegria e generosidade nas ofertas e as suas consequências positivas. Então a gente vai aprender hoje como uma oferta generosa e alegre, elas trazem consequências benéficas. E que consequências elas vão trazer? A gente vai aprender sobre isso hoje, ainda tratando sobre finanças e dinheiro. 2 Coríntios 9:1, Paulo diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos,
é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributado graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar então. Paizinho querido, neste momento, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença e diante da tua palavra, rendidos ao teu Espírito. Fala aos nossos corações, tenha misericórdia de nós que sempre lutamos contra a avareza do nosso coração, nós que sempre lutamos e fechamos a nossa mão, ou muitas vezes abrimos comedidamente, com parcimonia, com parcimônia, na verdade. Eu peço ao Senhor que possa nos abençoar, possa transformar os nossos corações, que a gente possa entender, meu Pai, hoje, quais são as motivações que levam-nos a ofertar com generosidade e com alegria. Me ajude, me dê clareza, objetividade, abre o coração meu e desses irmãos para que a gente possa ser mais generoso, mais abundante, e a gente possa entender as motivações para fazermos isso. Isso tudo eu peço para a glória do teu nome e o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Então, o que a gente percebe aqui, muita gente fala sobre aquela questão lá de Atos 2, né, do comunismo, o primeiro comunismo que teve na história, quando os irmãos então largaram tudo e começaram a entregar, vendia suas propriedades, pegava seu dinheiro e colocava ali aos pés dos apóstolos. Tem gente que diz: como era legal viver dessa forma. O que é que a gente percebe? Que a longo prazo isso trouxe um prejuízo enorme para a igreja lá em Jerusalém. E aí a igreja lá em Jerusalém, ela começou a passar necessidade por causa disso. Então, a longo prazo, daquela forma como foi feita, não teve bom êxito, não funcionou, não era para ter sido feito daquela forma.
Então a igreja em Jerusalém agora estava passando necessidade, estava passando dificuldade. E o que foi que aconteceu? O apóstolo Paulo, sabendo que seus irmãos judeus, cristãos, estavam passando fome, então ele começa a incentivar uma coleta entre os irmãos. E aí você tem 2 capítulos, 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9, onde Paulo vai tratar exatamente sobre a forma como essa oferta deveria ser direcionada a esses irmãos. A igreja de Filipos, que ficava também lá na Macedônia, no sul da Europa, também participou desse evento. Na verdade, várias igrejas. E o apóstolo Paulo, ele vai dispensar esses 2 capítulos e ele trata. No capítulo 8, ele vai dizer especificamente por que ele não foi até aos Coríntios e por que ele enviou Tito e mais 2 irmãos. Quando você vai ler, se você quiser ler depois, você vai perceber que ele vai dizer que ele enviou Tito. Tito era de muita confiança, e ele mandou Tito primeiro, e junto com ele manda 2 irmãos, para eles irem na frente para fazer logo esse recolhimento dessa oferta. E aí ele iria depois, que é para quando Paulo chegasse lá, não ter esse tempo dividido. Paulo vai lá nos irmãos, aí não, mas a gente não pode dar muita atenção, porque tem que juntar esse dinheiro, essa oferta, para mandar lá para Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele trata sobre isso, e no capítulo 9 ele continua e ele especifica melhor relacionado à oferta, né? Como deveria ser feito então essa oferta. Eu queria só lembrar aos irmãos que Deus, ele sempre se preocupou com a questão da ajuda aos necessitados. Por exemplo, vocês estão recebendo aí todo domingo, eu estou tentando lembrar aos irmãos da gente trazer a nossa oferta da Feira do Amor em dinheiro, em alimento. Lá em Isaías 58, o povo de Israel fazia jejum, faziam suas orações e Deus não estava atendendo a eles. Aí eles dizem assim: por que a gente jejum, o Senhor não atende? O que a gente faz ou pede? Aí Deus diz: e porventura é esse tipo de jejum que eu quero? Que vocês fiquem sem comer? O jejum que eu quero de fato é que vocês se preocupem. Ele diz aqui no 58:7, eu quero que vocês repartam o pão com o faminto, recolhem em sua casa um pobre desabrigado. Se você vê alguém nu, cubra ele, quer dizer, dê roupa para ele. Não te escondas do teu semelhante. Eita, lá vem fulano ali, que eu vou me esconder, porque senão eu sei que ele vai me pedir. Aí já se esconde. Então Deus, ele se preocupava. Eu peguei aqui, eu poderia trazer mais de 100 passagens que trata sobre a preocupação de Deus com os necessitados. Em 1 João 3,17, o apóstolo João diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, a pessoa tem uma boa condição, e ele vir a seu irmão padecer necessidade, fechar o coração. O que é fechar o coração? Eu estou vendo a necessidade do irmão, mas não vou ajudar. Aí João pergunta: será que nele permanece o amor de Deus? Então Deus novamente aqui se preocupando com o necessitado. E outra vez Tiago 2,15: irmãos, se o irmão ou a irmã tiverem carecidos de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e você disser para ele: irmão, vai em paz, o Senhor te abençoe, né? Aí ele diz: será que esse tipo de fé ele demonstra? Esse tipo de obra, essa ausência de obra demonstra uma fé verdadeira? Então a gente percebe que essa questão de ajudar aos irmãos necessitados, a pessoas necessitadas dentro e fora da igreja, é uma parte muito importante nessa questão de vida religiosa, cristianismo autêntico. Eu peguei só algumas, eu poderia ter trazido inúmeras aqui, mas não é o caso. E eu quero então trazer, baseado nisso, a importância de ofertar a irmãos necessitados, a importância de ofertar no domingo, quando a gente vem para a igreja e coloca aqui nesses gasofilácios portáteis, que os irmãos ficam aqui, eu vou botar lá R$1, R$2, às vezes eu oferto R$2, às vezes eu só tenho R$2 no domingo, porque a parte, por exemplo, de um dízimo que eu recebo fora, eu já separo. Tem uma parte de oferta que eu já deixo separado também, e às vezes a gente quer dar uma oferta extra, então já tem vezes que eu dou a oferta de R$2 ou de R$1, né? Mas a noção que a gente precisa ter é que a gente precisa ofertar naquele momento com gratidão e saber que há um propósito relacionado aqui. Então, em primeiro lugar,
Eu queria ensinar para os irmãos que as ofertas, elas precisam ser incentivadas ou iniciadas por alguém, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos. Moisés, quando vai construir o tabernáculo, ele não vai pedir dinheiro a ninguém de fora. Ele pegou os objetos que as pessoas trouxeram do Egito, que agora eram delas, e ele levanta ali uma oferta a ponto de não haver mais necessidade de trazer de tanta abundância que teve naquilo ali. Então não foi preciso Moisés levantar. E da mesma forma Davi, quando ele foi construir o templo, ou pelo menos dar a condição para Salomão construir, ele chama os príncipes e diz para eles: olha, eu deixei toda a minha herança para Davi construir o templo, deixei toda a minha riqueza, mas Davi é jovem e precisa. E aí aqueles homens levantaram uma oferta que Davi trouxe um grande louvor a Deus pela aquela oferta que foi levantada para a construção do templo. Então a mesma coisa é aqui. O apóstolo Paulo, ele foi a pessoa responsável para tratar do levante dessa oferta para aqueles irmãos em Jerusalém. Então o que a gente precisa aprender? Geralmente alguém tem que se mobilizar. Como nós temos irmãos aqui que às vezes sabe que o outro está passando necessidade, começa a ligar para um e para outro e acaba fazendo esse levante aí, né? O apóstolo Paulo começa dizendo que ele não tem necessidade de escrever de novo sobre aquela oferta. Por quê? Porque os irmãos já sabiam qual era o propósito e já sabia para quem iria ser destinado. Então ele começa dizendo: eu não tenho necessidade de escrever de novo para vocês, não há necessidade. Porém, a gente pode perguntar assim: Paulo, se não tem necessidade, por que você escreveu? E a resposta é porque havia ainda algumas pessoas dentro de Corinto que ainda tinham uma resistência relacionada a isso. E uma palavrinha grega que ele vai utilizar aqui, que ele diz com alegria e não por necessidade ou por avareza. A palavra avareza é a palavra pleonexia, que é a palavra mão fechada. É uma sede insaciável, aquela pessoa que sempre quer ter mais, né? Às vezes ela é usada também no sentido sexual. Por exemplo, em Colossenses, essa palavra pleonexia no grego, ela é utilizada nesse sentido de sexual. Então Paulo diz: faça morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, a paixão lasciva e a avareza, que é a idolatria. Então, por que a avareza está relacionada com pecados sexuais? Porque o sexo pode se tornar você pode ser um avarento sexual. O sexo acaba sendo um ídolo na sua vida, né? Mesmo casado, mesmo abençoado por Deus, mesmo dentro do casamento. E aquilo pode te consumir tanto e se tornar o Deus da tua vida. Então ele usa essa expressão e a mesma palavra. Então por que mesmo ele sabendo que os irmãos sabiam, ele escreve? Porque haviam algumas pessoas avarentas dentro da igreja. Ainda tinha algumas poucas pessoas resistentes em dar essa oferta e levantar esse dinheiro, juntar esse dinheiro individualmente, para que quando Paulo chegasse lá, era todo mundo aqui, entregaria todo mundo a oferta e o valor como deveria ter sido feito. Então ele fala da disposição. Os coríntios eram a igreja como um todo estava tão abençoada, porque na verdade esse levante havia sido feito um ano antes, na primavera do ano anterior, quando Paulo escreveu 1 Coríntios. No capítulo 15 ele vai tratar sobre isso. Irmãos, olha, vamos levantar uma oferta, ajudar os nossos irmãos lá de Jerusalém. Então um ano antes eles começaram. E lembra que os filipenses, quando souberam disso, lá em Filipos, o pessoal da Macedônia no geral, mas especificamente os filipenses, o que foi que eles fizeram? Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, eu imploro, nós suplicamos, deixa a gente participar dessa oferta também. E aí Paulo diz: eles mesmo sendo pobres, porque os filipenses eram pobres, mesmo na sua pobreza, eles suplicaram para participar deste ministério. Então o pessoal estava envolvido. Só que um ano antes eles começaram, mas aí a coisa foi minguando, foi parando. Então Paulo precisou dar uma incentivada. E qual era a ideia dele? Quando eu for aí, vocês não precisam ficar se preocupando: eita, agora eu tenho que juntar o dinheiro. Não, vão fazendo agora. Eu já estou mandando o Tito e mais 2 irmãos, já para começar a organizar isso aí entre vocês, para quando eu chegar não haver distrações. Paulo vai dizer também,
a ideia aos macedônios que os coríntios, eles acabaram incentivando os irmãos da Macedônia é mais ou menos para você entender direitinho, Macedônia, Acaia, é mais ou menos como você tem aqui a região centro-sul, ali Iguatu, Igarói, Palestina, Guaçuci, Jucás, região centro-sul, e você tem aqui a região do Cariri. Então é como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos aqui do Cariri: irmãos, olha, quando o pessoal lá do centro-sul soube que vocês estavam se mobilizando para a oferta, levantar uma oferta, os irmãos do centro-sul ficaram super motivados a levantar uma oferta lá também. Legal, não é isso? Nossa tendência de imitar os outros, às vezes, é imitar um cantor de rock, é imitar um artista. E aqui os irmãos estavam imitando uma boa ação. Levantaram uma oferta para Jerusalém, a gente também quer. Aí de repente se contagia. Cariri faz, Centro-Sul faz, a região lá de Fortaleza Litoral faz também. E aí a coisa vai contagiando. É isso que Paulo está dizendo. Né? Quando ele trata os versículos 1 e 2, ele vai falar sobre isso. Né? Porque ele diz: porque bem conheço a vossa disposição, a qual me glorio junto aos macedônios. Então, por onde Paulo passava, ele dizia: rapaz, os coríntios estão empolgados para levantar essa oferta. Né? Está preparado desde o ano passado. E aí o zelo de vocês tem estimulado a maioria dos irmãos. Agora, nos versículos 3 e 4, Paulo novamente vai dizer porque que ele mandou esses 3 irmãos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. Então, qual era a ideia dele? Versículo 3, 4 e 5. Quando Paulo chegasse lá, com os irmãos vindo com ele da Macedônia, e que dissesse: irmãos, tragam aí as suas ofertas para a gente poder mandar lá para Jerusalém. Aí de repente os macedônios vêm vou chutar aqui, com 5 mil reais de oferta. Aí os irmãos lá em Corinto, que ano passado começaram, mas a coisa parou no meio do caminho, aí chega com uma oferta lá de 500 reais. Aí Paulo diz: bicho, então o pessoal iria dizer assim: mas rapaz, Paulo mentiu. Rapaz, esses coríntios, Paulo, está tudo errado aqui, tem alguma coisa errada, porque Paulo disse que eles estavam tão empolgados. Então Paulo está dizendo assim: se a gente chegar aí, eu e esses irmãos, os macedônios, e a gente perceber que vocês não recolheram mais nada, a gente vai passar por mentiroso, isso vai ser vergonha para mim, para nós, o que não dizer para vocês vão passar vergonha com isso, entenderam? Então ele diz: contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estáveis preparados para o caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vocês, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, que é a palavra pleonexia, né? Mão fechada, seguro, mas que fosse uma expressão de generosidade. Então a ideia é essa: se Paulo não tivesse enviado Tito e mais 2 irmãos, e tivesse vindo junto com essa oferta, trazendo, eu vou usar aqui esse valor, 15 mil reais, trazendo 15 mil reais lá da Macedônia, quando chegasse em Corinto que fizesse o levantamento, Paulo, conseguimos aqui 500 reais. Vixe, rapaz, eu usei tanto vocês como exemplo para outras igrejas se sentiram estimuladas por causa de vocês. Então a ideia era que quando Tito chegasse lá com mais esses irmãos, começasse a incentivar a igreja para que fizesse uma arrecadação, para que quando Paulo chegasse, então a igreja que era mais rica do que Filipos, se eles conseguiram lá 15 mil reais, eu estou usando só o número aqui só para você entender, ele conseguiria talvez 25 lá em Corinto. A ideia seria essa. Então a gente aprende que para haver uma oferta, geralmente é necessário que haja alguém, que ela seja incentivada para que ela possa então ser bem feita. Segundo lugar, a gente vai aprender dos versos 6 a 15 que a doação generosa, ela traz consigo bênção generosa, e que a doação avarenta ou segura, presa, ela vai trazer também consequentemente uma doação presa. Infelizmente a gente ouve isso muito nas igrejas da prosperidade, né?
a universal, a mundial, a internacional. Você ouve muito esses outros apóstolos e pregadores aí. Olha, dê muito que você vai receber muito. E de fato é uma verdade. Só que eles só ensinam isso. Aí é um problema, porque vira um tipo de loteria. Eu vou dar um carro de 45 mil, eu vou dar uma oferta de 50 mil, e aí eu vou esperar aí pelo menos os 250 mil de Deus. E aí eu entrego o meu carro, entrego a minha oferta, porque eu estou esperando, eu estou entregando como uma barganha. Estou dando isso aqui, Deus, e eu espero que o Senhor me dê também em troca. Então é isso que move as igrejas da prosperidade. É o padrão, é o elemento chave das igrejas da prosperidade, é esse tipo de coisa. Eu vou dar porque eu vou receber em troca muito mais de Deus. Então isso acaba soando até ruim nos nossos ouvidos. Mas a gente não pode esquecer que isso é uma verdade bíblica que está sendo deturpada pelas pessoas, pelos falsos obreiros, por aqueles que Paulo escreveu que fariam da fé das pessoas, da piedade, fonte de lucro, que não é novidade. A Bíblia já fala sobre isso. Então o apóstolo Paulo, no verso 6, ele vai dizer, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura ou com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, a ideia que Paulo vai apresentar aqui, ela é simples. Ele vai usar a ideia da oferta com um agricultor, o cara que vai para a roça. Agora pense, você está passando uma dificuldadezinha em casa. Não tem atacadão, não tem supermercados aí e tal. Aí o que é que você tem? Você tem uma despensa, um celeiro lá, onde você tem alguns grãos de arroz, e você nota que está acabando aquilo, e a provisão da sua casa está indo embora. Aí você tem que tomar uma decisão: rapaz, eu preciso plantar. E aí você vai dizer: eu vou plantar aqui tanto. Aí você pega um punhado e vai jogar lá na roça, porque não posso tirar mais, porque a gente precisa comer. Você tira um punhado, você vai plantar um punhado, então a sua colheita vai ser pouca. Então, se você pensar: não, mas isso aqui depende do meu futuro, eu posso ter muito para vender, para abastecer minha família, então eu vou plantar isso aqui, vou inventar outra coisa. E aí você pega tudo aquilo e você joga e você vai plantar. Então a ideia é essa. A parte da ideia: quanto mais generoso você é, mais generosamente você vai receber. É uma promessa de Deus. E ele já tinha falado, que eu vou mencionar logo a pouco na frente, o texto de Lucas, quando Jesus mesmo já tinha mencionado, relacionado a isso. Então, dar, a gente aprende aqui que dar é semear. No primeiro momento, semear é jogar fora, não é verdade? Estou pegando aqui as sementes e estou jogando fora, num primeiro momento. Depois o resultado daquilo volta em abundância. A oferta é do mesmo jeito. Eu estou tirando o dinheiro que eu estou lançando fora, seja para quem for, para o sustento da igreja, para o sustento de pessoas com necessidade, eu estou tirando, é jogar fora. Porém o resultado é como ele diz, né? É um jogar fora que vai trazer resultados depois. Um texto bem interessante relacionado a isso é Eclesiastes, se eu não me engano é o capítulo 8, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias voltará. O que era jogar o pão sobre as águas? A gente lê hoje o nosso contexto: como é? Eu vou pegar um carioquinha, eu vou para a beira de um rio que está correndo, eu jogo esse pão e depois ele volta? Mas não era. Jogar o pão sobre as águas, o alimento. Você pegava o arroz lá na sua casa, você ia lá para aquele terreno alagadiço, você jogava o seu pão sobre as águas, jogava o arroz lá, e depois de muitos dias ele voltará para você. Então essa ideia: eu estou perdendo agora. Plantar é perder, mas aí vem o resultado da colheita. Então ofertar num primeiro momento é perder, mas aí vem o resultado também da generosidade, certo? Agora isso não é tudo, não é simplesmente dê muito que você vai receber muito, não é só isso como é pregado por aí. O texto não para aqui, certo?
A gente precisa entender aqui também que há uma especificação desse dar. O apóstolo Paulo explica que o cristão generoso é alguém que semeia. Como é que o mundo enriquece? Geralmente o mundo enriquece através de falcatruas, através de enrolanças, através de tirar dos outros, de alguma forma, ou tira do governo, ou tira das pessoas. As pessoas do mundo enriquecem assim. Mas o cristão, ele enriquece ou ele prospera dando aos outros. E aqui eu vou lhe dizer uma coisa: eu conheço muita gente que é muito generosa, e geralmente essas pessoas, as portas se abrem grandemente para elas, e são na maioria das vezes pessoas que ninguém nem sabe que ajudam, porque sempre são a oferta por trás, escondida. Pastor, entregue isso aqui para fulano, não diga nem meu nome, entregue isso aqui, sempre que está, entregue isso aqui a fulano, entregue isso aqui a fulano. Aí você vai ver a vida da pessoa, nossa, sempre. Por quê? Porque Deus não vai fazer chover dinheiro do céu. Então, quando ele encontra pessoas generosas aqui, que são canais de bênçãos para outras, então ele diz: aqui é uma pessoa que não pensa em pegar um dinheiro só para si, eu vou usá-la como ferramenta para ajudar a abençoar outros. Então acaba sendo um canal de bênção para outras pessoas. É interessante que essa palavra que ele utiliza aqui, tristeza, como é que ele diz aqui? Não com tristeza ou por necessidade. Você vai, nossa, tem que dar o dinheiro porque o irmão está precisando. Ai meu Deus, esse tipo de generosidade, esse tipo de oferta, ele não é agradável a Deus. Nossa, o irmão está passando necessidade, tem que dar o dinheiro para ele, oh meu Deus. Esse tipo de oferta. E a outra palavra que ele utiliza ananken, que é a palavra para necessidade, é interessante, porque ela fala de aflição, mas ela também tem um sentido de pressão externa. Então alguém pode ofertar para ele, vai ter que ofertar aqui e tal. Ou você pode ofertar por causa de uma pressão. Nossa, está todo mundo olhando para mim, se eu não ofertar, vou passar vergonha aqui, então eu tenho que dar. Que é mais ou menos aquele caso de Ananias e Safira. Todo mundo depositando os bens aos pés dos apóstolos, e ele diz: eita, Safira, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí, né? Está todo mundo dando, então esse tipo de oferta não é grata a Deus, ela não traz prazer para Deus. Então essas duas formas, tanto a questão de dar com tristeza, ou lá vai secar o meu bolso, não é? Ou dar porque por pressão dos irmãos estarem olhando. Então essas duas atitudes não são corretas em relação aqui. Na verdade, a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, essa palavra alegria é a palavra de onde vem a nossa palavra hilário. Mas fulano é hilário, né? Brincalhão, alegre. Então, essa expressão, Deus ama a quem dá com alegria. Agora a pergunta é: como é que eu posso tirar algo? Como é que eu posso, no primeiro momento, perder algo e ter alegria em fazer isso? Primeiro, é você pensar assim que você está participando da maior obra do mundo. Quando você tira dinheiro para sustentar um missionário, quando for levantada a oferta missionária, quando você tira dinheiro para sustentar a sua igreja, o seu pastor, a energia, a água, funcionário e tantas outras coisas, é você perceber que você participa da maior obra do mundo. E a única obra eterna que tem no mundo. Porque você pode construir o maior prédio do mundo. Quantos andares? 500, tantos, 1000 andares. Beleza. Pode ser a obra do maior prédio do mundo. Pode ser a construção da maior ponte do mundo. Beleza, vai ser acabar. Mas se você tirar dinheiro do seu bolso para investir em pessoas ou no reino, você está participando da maior obra do mundo, sustentando pessoas. É fazer parte da construção de um reino que está sendo criado. É participar do sustento e da manutenção de irmãos que estão precisando. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto com essa questão de vídeo, passa por todo mundo hoje. Você gasta tanto com cinema por mês, você gasta tanto com Coca-Cola por mês, você gasta tanto com
Quando a gente tira R$800 para dar num celular, não pesa. Quando a gente gasta R$2.000 para dar no notebook, não pesa. Quando a gente tira tanto para comprar uma blusa da Nike, R$1.250, não pesa. Mas quando a gente tem que tirar 5, R$20 para dar de oferta na igreja, como esse dinheiro é pesaroso. Não traz a mesma satisfação. Nossa, o celular, né? É perda. Certo? Toda vez que eu digo perda, eu acho que alguém está pensando ali, pastor só fala perda. E aí vou dar uma rápida aulinha de português aqui. Você só usa perca na primeira e terceira pessoa do subjuntivo. E você usa também na terceira pessoa do imperativo. São as únicas vezes que você usa perda. Que você usa perca, certo? Que você não perca seus bens. Você só usa perda quando você utiliza. Eu vou te dar uma regra bem fácil aqui. Sempre que a pessoa perdeu algo, ela já perdeu. É uma regrinha, claro que em português você sabe como é, né? Você aprende, mas tem aquelas milhares de exceções. Sempre que você vai falar de algo que a pessoa já perdeu, você usa perda. E sempre que você vai falar de quando ela ainda vai perder, aí você usa perca. Por exemplo, que fulano não perca o dia do curso. Cuidado para que você não perca o seu carro lá naquele lugar. Então, futuro, está falando de algo que vai vir. E o perda, fulano está muito doente pela perda do seu tio. Certo? Então, às vezes eu preciso dizer, eu acho que eu estou correto, não estou, professor? Obrigado. Ok? Então, a ideia aí é que nesse momento que você está tirando é o momento da perda. Você abriu mão de algo ali. Certo? Mas a gente precisa saber que fazendo assim, essas motivações haverá uma recompensa. Irmãos, Deus, você entende isso aqui, ó? Deus fica muito feliz. Você lembra aquela palavra que Deus usa para Cristo? Quando ele vai batizar, João Batista batiza e ele diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então Deus é um ser pessoal, já falei isso aqui inúmeras vezes. E como um ser pessoal, ele sente imenso prazer quando ele vê um filho generoso que põe a mão e que vê a necessidade do seu irmão, sabendo que um dia pode ser ele que está lá. Hoje talvez você esteja empregado, você ganha aí 5 salários, 4, 3. Depois da manhã você pode ficar desempregado, vai ter 4 meses de seguro ou 5, e depois você vai ficar aí talvez sem emprego. Aí a vida vira, né? A vida vira. Já falei aqui inúmeras vezes, hoje eu tenho meu salário, mas eu já vivi aí um ano com R$65 por mês. Nunca fui dormir com fome, nunca reclamei porque ganhava R$65 por mês. E não foi na época de cruzeiro e cruzado, foi na época do real, R$65, 1998. Então, nós precisamos entender isso. Motivação, alegria. Eu ia comer uma pizza agora, depois, mas aí esse irmão está passando necessidade, ou o missionário fulano e tal. Não, eu não posso comer uma pizza agora se esse irmão está passando por isso. Eu como uma pizza no outro final de semana, e se o dinheiro que eu tenho é esse. Meu Deus, como Deus se alegra com isso, é bíblico. Então a motivação é você entender, é a maior obra. É um dinheiro que vai ser retornado. É como o aluguel você dá, passa 20 anos lá, quando sai, não sai como real. E quando você paga o financiamento da Caixa, ou sei lá de que financeira aí, você paga, quando termina a casa é sua. Vem a recompensa. Então ofertar é mais ou menos nesse sentido. Então, em primeiro lugar, as ofertas elas precisam ser incentivadas por alguém. Em segundo lugar, doação generosa traz consigo bênção generosa de Deus. É um princípio. Agora, Deus é poderoso para fornecer tanto a motivação quanto os meios para a doação generosa. Olha o que Paulo vai dizer agora aqui a partir do verso 8. Porque Deus pode fazer abundar toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo, seja ampla suficiência, superabundeis a toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Então Paulo está dizendo aqui
que coração generoso é dado por Deus. É que eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Nossa tendência natural é sermos gananciosos, pleonexos, avarentos. É o pacote do pecado. Ninguém faz curso de mentira, de avareza, de ciúme, de ira, de briga. Ninguém faz. A gente já vem com esse pacote implantado aqui, ó, herdado de Adão. Então, quando alguém é generoso, essa generosidade que naturalmente, porque você tem descrentes generosos e você tem crentes generosos, essa generosidade dele já é uma bênção de Deus. Já é uma bênção de Deus. Porque ninguém por si só pode ser generoso. E aí, quando você entra e recebe dom, porque existe o dom da generosidade, você tem o dom da liberalidade. Paulo usa esse dom em Romanos capítulo 12, quando ele diz: se aquele que ajuda, que oferta, que seja liberal, né? Então ali é o dom da liberalidade. É aquela pessoa com mão aberta mesmo, que está sempre ajudando. Ele tem condição e ele ajuda. Ele está sempre ajudando os irmãos. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo para eles e para os irmãos: olha, Deus, Ele pode dar a vocês, Ele pode fazer superabundar para que vocês não tenham necessidade. E a ideia de Paulo não era simplesmente para que os irmãos ficassem só mais ricos, mais ricos, mais ricos. Mas olha o objetivo dele, no final do verso 8: superabundez em toda boa obra. Então a ideia de Paulo aqui é que eles crescessem fisicamente, financeiramente na realidade. Mas para quê? Para que eles pudessem então superabundar nessa questão da generosidade. Então o desejo de Paulo é que os irmãos ofertassem com alegria, para que pudessem receber mais de Deus, para que fossem bem abastados, e aí eles pudessem então ajudar com mais generosidade os que precisavam. Não é simplesmente ganhar para ficar rico e para gastar comigo mesmo, só comigo. E aqui ele vai também dizer algo relacionado a de onde vem a fonte da nossa. Você vai escutar alguns caras dizendo assim: meu amigo, não vai trabalhar não, fica em casa para ver se esse teu Deus aí te dá de comer. Tem gente que diz isso, né? Vai trabalhar não para ver se Deus te dá de comer. Na verdade, o apóstolo Paulo está mostrando aqui, olha o que ele diz, ó: aquele que dá semente, verso 10, e que semeia que você semeia, e pão que você se alimenta, ele suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Então, se você ler o Salmo 104, aquele salmo é um salmo de louvor a Deus pela criação. Deus criou tudo, pôs limites aos mares, colocou as nuvens no céu, a relva na montanha, e aquele jumento selvagem vai lá e come, o leão que está lá com fome vai lá e come. E Paulo diz que ele deu vinho para a alegria do homem e deu pão para o seu sustento. E aquele salmo é um salmo de louvor pela generosidade de Deus e bondade dele em dar todas as coisas. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, ele diz que em Cristo, em Deus, nós existimos, nos movemos e respiramos. Você trabalha? Trabalha. Esse cara diz assim: vai, fica em casa para ver se esse teu Deus aí vai te dar de comer. Claro que ele não vai, porque ele tem um princípio. Ele mandou a gente trabalhar. E por que Deus não mata esse cara aí? Porque ele é bondoso. Vai chegar o dia que ele vai prestar conta por essas palavras arrogantes que ele está dizendo. Judas 15 diz isso. Ele vai pagar por essas palavras insolentes. E Deus não mata ele porque Deus é bom e não é menino para ficar: ele tem mandar um rabo e mata. Mas eu quero que você aprenda assim, ó: se você tem saúde para comer, é Deus quem te dá. Se você tem força para trabalhar, é Deus quem te dá. Se você tem dinheiro, você recebe um salário, é Deus quem te dá, seja ele pouco ou muito. Se você compra alguma coisa com aquele salário, é Deus quem te dá, porque você podia ter dinheiro e faltar comida e estoque, e você não teria. Você poderia ter comida, estoque, salário, e você poderia não comer, porque o seu organismo não suporta a comida, algum distúrbio digestivo. Tudo isso é Deus que dá. Ele dá a força para trabalhar, ele dá o dinheiro, ele dá o salário, ele te dá a força, a motivação para você fazer tudo isso. É nele que todos os seres humanos fazem isso, crentes e descrentes, ateus ou crentes. É Deus quem faz tudo isso. E o apóstolo Paulo está dizendo que é ele, aquele que dá a semente, aquele que dá o pão, aquele que faz as plantas crescerem para darem os frutos para a gente comer. Ele mesmo vai fazer com que os coríntios e qualquer irmão que seja generoso, ele superabunde em obras de justiça. E o
que são obras de justiça? São essas coisas que a gente faz para o reino, para o crescimento do reino. Então a gente não pode esquecer, porque naquele primeiro momento, meu Deus, a gente dá como se, vai faltar, né? E aqui a gente percebe que a matemática de Deus é diferente. Matemática de Deus não, porque Deus é o criador da matemática, certo? Deus criou a matemática. Agora é interessante que tem uma matemática exata e tem uma matemática que é não exata. Eu acredito que todos vocês, como eu, já teve situações na vida de vocês que vocês estavam com dinheiro, sabiam o valor mais ou menos de conta para pagar, e você disse, vai sobrar aqui um bocado. E aí quando você chegou, pagou, quando terminou, rapaz, ainda faltou um aqui para pagar, eu achava que não ia. E teve vezes que você olhar e dizer, rapaz, esse mês aqui não vai dar nem para o começo e tal. E quando você, de repente, você pagou tudo e você fica assim, como foi que sobrou isso aqui? Só por curiosidade, alguém já passou por isso aqui? Levanta a mão. Pronto, isso aí prova que existe uma matemática em Deus, né? Ele é o criador da matemática, mas isso aqui prova que essa coisa de como Deus vai agir independe das coisas que a gente vê ou das coisinhas exatas que a gente faz. A gente vai tratar ainda sobre a organização financeira, tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que às vezes você diz assim, mas eu só tenho esses 10 reais aqui para amanhã fazer tal coisa. Aí às vezes, não posso dar esse aqui porque... Aí às vezes a gente, com aquela ação de fé, diz, eu vou dar e Deus vai suprir. E aí você vai e de repente você está andando na rua, acha 20. Ou de repente o cara que estava te devendo não sei quanto tempo, chega e paga. Essas coisas, esses meios que Deus utiliza para acabar fazendo e aquela velha coisa, não é eu vou dar esses 10 porque o pastor ensinou que agora eu vou receber 20. É quando você dá com a motivação correta, com alegria, sabendo que você está investindo no reino, sem esperar de volta. Sem esperar, Deus, eu estou dando isso aqui, me dá 20, me dá 30, me dá 50. E você sabe o que é que eu estou falando? É quando você dá pensando no bem da outra pessoa, né? Nós temos uma palavra também que ele utiliza de suficiência. É de você estar suprido por Deus por causa das suas necessidades ou por suas necessidades. Então a gente já está vendo que as ofertas precisam ser incentivadas, a doação generosa traz bênção generosa, Deus é poderoso para fornecer motivação e os meios para você dar doações generosas. E também Deus é muito glorificado. Isso aqui para mim foi muito marcante, porque eu particularmente disso aqui aprendi algo, apesar de ter sido trabalhado, eu dividi alguns capítulos com o pastor Mose nesse capítulo, mas ao fazer o estudo eu descobri uma palavra muito interessante aqui e que me deu também uma outra perspectiva relacionada a isso aqui, que é o nosso quarto ensinamento. Deus é grandemente glorificado e cultuado quando nós ofertamos ou sustentamos sua obra. O apóstolo Paulo, no verso 12, ele diz assim, porque o serviço, vamos ler aqui o 11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, quer dizer, ele vai fazer você ser generoso, ele vai dar para você cada vez dar para os outros, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então qual era a ideia aqui? Os irmãos em Filipos juntam dinheiro para mandar para Jerusalém. Aí Paulo vem, passa em Corinto, pega o dinheiro, junta com os de Corinto e leva lá para Jerusalém. Aí os irmãos pobres lá, crentes judeus de Jerusalém, recebem essa grande quantidade de dinheiro. E qual é a sensação deles? Rapaz, a gente achava que esse povo nem era crente, a gente ainda estava duvidando que esses gentios aí miseráveis nem crentes eram, e agora eles estão provando através dessa atitude deles que eles confirmam a fé que eles professam. E aí eles fariam o quê? Passando dificuldade, passando fome, muitos deles. Deus, muito obrigado pela forma como o Senhor providenciou o nosso alimento. Então isso acabava trazendo ações de graças para Deus por causa da atitude daqueles irmãos. Então aqueles irmãos estão em Moçambique, que vão receber o dinheiro lá para compra do motor para puxar água. Quando esse motor chegar, estiver instalado, puxando água para todo mundo, eles forem beber aquele primeiro copo d'água.
Deus, sabendo que esse dinheiro veio lá do Brasil, veio dos Estados Unidos. Nossos irmãos crentes lá estão preocupados conosco. Deus, louvado seja o teu nome. E aí aquelas danças dele lá, né, gritando, né? E aí começa a dançar e louvar e trazer louvores a Deus. Então é essa a ideia. O irmão está passando dificuldade, você oferta, ele recebe, ele vai chorar aos pés do Senhor, ele vai glorificar. Então isso traz glória. Nós devemos ofertar, porque a nossa oferta, além de sustentar o reino, de abençoar pessoas, ela tem um propósito duplo. Ela tira a pessoa da dificuldade e ela traz glória para Deus. Agora tem uma palavra que você vê no verso 12, que ele diz assim, ó, porque o serviço, a palavra para serviço aqui é a palavra diaconia, de onde vem a palavra diácono. O diácono serve para quem na igreja? O diácono não serve. O diácono não é um subchefe, porque o pastor e o copastor são os chefes, os diáconos os subchefes, e depois vem os membros, a membrarada lá. Não! O diácono é um servo, o pastor é um servo. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, ó, porque o serviço, a diaconia dessa assistência, não só supre a necessidade dos santos, que eu falei agora, né, o propósito duplo, mas também redunda em muitas graças a Deus. Sabe qual é a palavra para assistência aqui, ó? Porque o serviço dessa assistência, a palavra para assistência é leiturgia, que vem a palavra liturgia do culto. O que era a liturgia do culto? Era o serviço de culto a Deus. Você sabe o que é que significa isso aqui? Que quando você dá uma oferta por causa de sua fé e da sua consciência de serviço a Deus, você está prestando um culto a Deus. Sabe o que é que significa isso? Deixa eu te dizer. Se a gente próximo domingo marcasse para vir aqui só para levantar uma oferta ou para entregar uma oferta para alguém que está passando necessidade por aí, depositássemos aqui, só isso já era uma liturgia, um serviço de culto a Deus. Então você imagina num culto desse, a gente vem, canta louvores que exaltam, engrandecem e elogiam a Deus. Aí a gente ouve a pregação da sua palavra, né? Concentra, aprende, tem a vida transformada, outro culto a Deus. A gente tira dinheiro do bolso para ofertar, outro culto a Deus. A gente coloca a oferta para ajudar os nossos irmãos aqui, que isso é individual, outro culto a Deus. O serviço dessa liturgia, dessa assistência, desse culto prestado, ele tem dois propósitos. Ele ajuda a necessidade do irmão e ele traz glórias e graças para Deus, porque quem recebe vai acabar orando em Deus e chorando. Muito obrigado, o Senhor é bom, o Senhor prova a sua fidelidade, e aquilo Deus é engrandecido aqui. Irmãos, às vezes eu fico envergonhado quando a gente escuta notícias aí na televisão, Brumadinho, aquele monte de gente lá, pobres, senhoras pobres, às vezes está mora ali perto, está fazendo o que, Senhor? Não, eu trouxe água aqui, botei minha geladeira do lado de fora para esse pessoal beber água. Rio de Janeiro acontecendo não sei o que, não, está fazendo o que? Não, estamos juntando aqui dinheiro. Aí, para que é isso aqui? Não, é porque a gente está juntando toda a água possível para mandar lá para o pessoal de Moçambique. Como as pessoas descrentes se mobilizam rapidinho para poder ajudar as pessoas. Porque às vezes é uma vergonha para nós. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter corações mais generosos. Quando nós fazemos esse serviço, Paulo pega a ilustração de o serviço do Antigo Testamento. É isso que ele está aqui em vista. Tem um texto em Provérbios 22:8 que diz assim, ó, o que semeia a injustiça cegará males, a vara da indignação falhará. O generoso, escute só, Provérbios 22:9. Eu vou ler e depois vocês vão repetir comigo. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Vamos ler Provérbios 22:9. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Aplicações para a gente encerrar então essa pregação. Os coríntios foram obedientes a esse levante de oferta.
mesmo sendo citados como a igreja mais obediente, juntamente com a Odisseia. Pense como depois desses estudos que a gente trouxe aí, e esses estudos têm sido, pense como tem me dado uma outra visão da igreja de Corinto. Uma igreja matura que foi ouvindo a pregação e foi crescendo, crescendo e se desenvolvendo. Abre aí a tua Bíblia em Romanos 15, 26, para tu ver o resultado disso aqui. Romanos 15, 26. Diz assim: porque aprove a Macedônia, principalmente Filipos, e a Acaia, Corinto, dentre as cidades que tinham ali, levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Isso aqui é o mesmo princípio que a gente viu semana passada. Então Paulo está elogiando, está escrevendo aqui para os romanos, dizendo assim: ó pessoal, o pessoal lá da Macedônia, no norte, o pessoal da Acaia aqui embaixo, no sul, eles levantaram uma oferta e mandaram lá para Jerusalém. Paulo está dizendo, o negócio deu certo, está elogiando os coríntios, porque a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, funcionou quando a carta foi lida lá. O envio de Tito e de mais 2 irmãos àquela igreja, eles levantaram a oferta e estão sendo elogiados aqui por isso. Ouviram a pregação de Paulo através da carta e obedeceram. E aqui o princípio que ele trata no final é que se os gentios, aqui olha só para nós aqui, ó, se os gentios estão sendo beneficiados espiritualmente pelos judeus, seria muito ou que eles não servissem com seus bens materiais. Aqui tem uma aplicaçãozinha para nós também. Lembra que eu falei que nós hoje estamos aqui por causa dos americanos? Isso aqui foi construído por americanos. O evangelho chegou aqui por causa dos americanos. Então nós temos dívida com eles. Temos dívida com eles. Homens que vieram para cá, trouxeram um avião, estavam conversando com o Glauco, com outro irmão, missionário. Eles vinham para cá de avião, não tinha nem lugar para pousar aqui nesses interiores. Aqui eles iam lá com teco-teco velho. E seu Dário, em uma época, se acidentou com um avião. Pastor Haroldo, que teve aquele acidente, foi Timóteo. Pastor Haroldo teve um acidente, perdeu gente também, morreu gente. Então esse pessoal veio para cá. Então a mesma coisa que ele diz: se um pastor ele abençoa a igreja espiritualmente, que é o que ele ensinou semana passada, seria muito esperar que a igreja recompensasse materialmente isso. A mesma coisa ele trata aqui também. Então ele elogia Corinto, eles foram obedientes à pregação, e a ideia é que você também seja. A ideia, nós precisamos, segunda aplicação para nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração generoso que agrade a Ele. Eu quero dizer para você assim: nós não temos, nem eu nem você, naturalmente. Então qual é a ideia aqui? É a gente ouvir a pregação e: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um coração mais generoso. Eu preciso que o Senhor me dê mais visão. Eu gasto tanto dinheiro com pizza, com Coca-Cola, com smartphone, com isso, com roupa de marca. Senhor, meu coração é tão mesquinho, eu só dou isso aqui para a igreja, para ofertar essa obra. Então comece a pedir a Deus que dê um coração generoso. O propósito dessas pregações é isso: melhorar a nossa visão, nosso coração. Já trouxe muitas bênçãos para vocês de salvação, de segurança de salvação. Estou pregando dia de quarta-feira aqui nas igrejas do Apocalipse, trazendo só incentivo para os irmãos. Mas a igreja não é só receber. E eu não estou pensando nem em mim com essas pregações. Eu estou pensando em próximo pastor, estou pensando no pastor Moza, estou pensando nos missionários que a gente cortou parte do sustento deles, pensando em irmãos da própria igreja que passam dificuldade. E a obra, o reino que está se expandindo e crescendo, tem um reino crescendo, que daqui a pouco ele vai se manifestar completamente. É visando isso que eu me preocupo, que vocês tenham um coração generoso para o reino de Deus, para a obra de Deus. Terceiro lugar, a igreja tem a obrigação em ajudar a todo mundo. Eu vou ensinar um princípio interessante aqui também. A igreja, o apóstolo Paulo ensinou assim, 1 Timóteo 5,16, falando de oferta.
Se alguém tem viúva na sua família, ele deve ajudá-la. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Então aqui tem um princípio bem interessante. Às vezes você tem alguém na família que está passando dificuldade, aí ele chega, estou precisando de uma oferta, estou precisando de ajuda com a oferta do amor, com a oferta fulano e tal. Aí todo mundo está passando dificuldade, aí vem e pega a oferta. Às vezes está passando dificuldade porque gastou demais com coisas supérfluas. E aí, às vezes, ainda tem outro detalhe muito importante. Você tem pessoas que estão passando dificuldade que às vezes impedir, que tem gente na família. Tem um marido, tem um pai, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma filha, tem alguém que mora e que trabalha e que pode suprir prioritariamente isso aqui. Então, o que Paulo ensina em relação a ofertas aos necessitados, existe um princípio. Então, para você receber essa oferta, para não sobrecarregar a igreja, como ele diz aqui, que ela ponha essa carga sobre a igreja. Não ponha essa carga sobre a igreja. Anota a passagem, 1 Timóteo 5,16, você lê em casa. Então, se você tem uma pessoa que passa dificuldade, qual é a ideia? Tem um filho que trabalha? Tem um marido que trabalha? Tem uma irmã dentro de casa que trabalha? Tem alguém que possa suprir a prioridade dessa pessoa que está lá dentro de casa? O que Paulo ensinou aqui é que quando essa pessoa não tem ninguém, que de fato na época era viúva mesmo, não tinha INSS, amparo, pensão, essa carga cai sobre a igreja, é responsabilidade da igreja. Então, às vezes, você tem 3 pessoas precisando da feira. Vou dar aqui um exemplo. Um está desempregado, não tem ninguém na família, não mora ninguém aqui. O outro está passando dificuldade. Ele está passando dificuldade. Qual é a dificuldade? Não, porque comprou um celular, está pagando prestação de 50, comprou uma moto, está pagando prestação de 250, está passando dificuldade por isso. E o outro está passando outro tipo de dificuldade. Então, qual é a prioridade aqui? A prioridade é isso aqui. Não tem de onde tirar, não tem recurso nenhum. Então, aqui fica uma lição para quem é filho, para quem vive com alguém que passa dificuldade. A função prioritária de ajuda é sua. Se sua mãe passa dificuldade, se seu pai passa dificuldade e ele mora só, não é a igreja que tem que sustentar, é você como filho. Ele já trabalhou, ela já trabalhou muito por você. Aí o que é que acontece? Não, mas eu não posso contar com minha filha, com meu filho, com meu marido, porque ele já tem os gastos dele. Aí fica todo mundo se arrebentando de gastar. Eu não posso ajudar a mamãe, porque eu já tenho meus compromissos. Não posso ajudar a papai, porque eu tenho meus compromissos. Aí pesa sobre a igreja. Aí tem que haver uma mudança aí de prioridade. Um dia seu pai gastou muito dinheiro com você e sua mãe. Aí agora você só quer gastar com celular, com curso, com crescimento educacional, com não sei o que, e não pode mais ajudar seu pai e sua mãe investindo dinheiro neles. Pagar um plano de saúde, dar uma condição melhor para eles. Então está na hora de repensar, porque esse aqui é o padrão ensinado relacionado a isso. Outra aplicação para nós. Avareza, pleonexia é um buraco e quanto mais retemos, mais perdemos. Não adianta. Avareza é um buraco que quanto mais a gente guarda e retém, mais a gente perde. Mais a gente perde. Não adianta, não tem outro princípio nessa matemática não. Quanto mais avarento você for, menos Deus vai abençoar, menos você vai ter. É besteira, é uma cegueira do nosso próprio coração carnal, né? Outra aplicação, sexta, a sua oferta só poderá ser um veículo de bênçãos se houver um ato livre e voluntário de alegria e amor. Então não adianta, você está todo mundo dando, se eu não der, dizer, meu irmão ganha tão bem, não está dando, vou ter que dar. Meu Deus, tem que dar de novo, oh meu Deus, né? Então, na verdade, a bênção ela só vem quando ela é feita com amor, visando o bem da outra pessoa, e quando ela é feita com alegria. Alegria não é você ir assim, sorrindo, e botar a oferta sorrindo, a alegria é lá no coração. É você entender, nossa, eu estou participando disso aqui, que bom. Sabe, você não precisa mostrar os dentes. A alegria não é mostrar dentes. É uma sensação interna, é uma consciência do que você está fazendo. Ok? Sétimo lugar, é um privilégio para nós participar da assistência aos santos e dos descrentes. Aqui tem outro princípio também. Quando tem um descrente, um crente passando dificuldade, o apóstolo Paulo diz que a gente deve fazer o bem a todo mundo, mas principalmente da família da fé.
Pastor, tem uma pessoa por lá que eu fui visitar e está passando dificuldade, calamidade, não sei o que e tal. Está precisando da feira do amor, irmão, mas também tem um irmão aqui na igreja que está passando por dificuldade. A prioridade é do irmão na fé. Prioridade é dos de casa, os irmãos. Depois, não tem ninguém precisando, não. Vamos ajudar lá fora. Tem que ajudar lá fora também, mas a prioridade é dentro de casa. Então, é um privilégio para nós participar da assistência a crentes e descrentes. É privilégio. E um dia você vai receber recompensa. Já está recebendo aqui e vai receber também um dia. E mais privilégio ainda é saber que um missionário foi pregar lá na África. E parte do meu dinheiro está indo para sustentar, para que pessoas conheçam o Evangelho lá. Nossa, meu Deus. Quem entende isso, sabe que não tem coisa melhor do que isso. Ele foi pregar, mas ele está indo com parte do sustento dele lá, é meu dinheiro, e eu estou participando com uma porção pequena para o crescimento desse reino. Privilégio gigantesco. E por último, ofertar com alegria é como um plantio. Você joga algumas sementes, você colhe. Uma vez eu fui pregar, quero convidar o grupo de louvor e depois o pessoal da recepção já pode vir. Uma vez eu fui pregar lá em Remanso, beira do Rio São Francisco. Pode tomar seus lugares. Remanso. E lá eu conheci vários irmãos que plantavam cebola na época. Interessante. Eles compravam 1 quilo de cebola, eu me lembro na época, por R$29. 1 quilo, pacotinho assim de 1 quilo de cebola. Aí eles iam lá, estavam plantando na época que eu fui, tal, jogava lá assim, R$29. É claro que depois eles compravam agrotóxicos, tinha a questão do motor para ficar puxando ar, de gasto de energia. Mas, irmãos, era impressionante, porque depois de alguns meses aquela cebola crescia, e se desse tudo ok, tivesse um tempo de safra bom, eles chegavam a colher R$35 mil de cebola, porque eles investiram 29. Eu ficava impressionado. É claro, como eu já falei, tinha os agrotóxicos, a bomba, a energia, tal, esse tipo de coisa. Mas eles investiam R$29 e chegavam a ter um lucro de R$39 mil em meio a isso tudo. Ofertar mais ou menos isso. É você jogar algumas sementes com alegria, sem intenções de barganha, intenções secundárias. Você dá com alegria, você investe, e Deus vai retribuir aquilo para você muitas vezes mais. E aí Jesus ele diz em Lucas 6 que dê e será dado para você a medida transbordante, recalcada, sacudida e recalcada. A ideia é, ele bota aqui 1 quilo de farinha, aí bota passando do nível transbordante, dá uma pancadinha aqui na vasilha para ele haver uma acomodação e ele ceder, então já foi transbordante. Aí sacudida, porque há uma acomodação do produto, ele desce mais, aí assim acaba colocando um pouco mais, e encalcada. Então, além de você botar, você bota um pouco mais e empurra, para que possa caber o máximo possível. Então, Jesus disse assim: dê, e com a medida que você der, será dada para você. Medida transbordante, sacudida e recalcada. Então, que Deus nos abençoe.